2 polegadas é igual a 2 vezes 25,4, que é igual a 50,8 milímetros. Oi, tudo bem? Deixa eu te contar o que é que eu estou fazendo aqui. Eu recebi uma encomenda de uma empresa para fazer umas peças como essa aqui, ó. Acontece que ela está cotada em polegada. E para facilitar o meu trabalho, eu estou convertendo a unidade de medida para milímetro. Aliás, a polegada e o milímetro são as unidades de medida mais usadas pela metal mecânica. E hoje nós vamos medir toda a extensão desse assunto. Na teleaula de hoje, nós vamos ver de perto o sistema inglês de medidas e sua fração decimal. Depois, vamos aprender a fazer as conversões mais usadas na metal mecânica. Nossa teleaula está começando. Oi, Caio, tudo bem? Bom. Que bom, você já arrumou as réguas e as tremas para a nossa teleaula de hoje. Já tudo prontinho, réguas e tremas. O que você está fazendo? Eu estou verificando se meu polegar tem realmente 1 polegada. Tá certo. Quando se trata de medidas, toda atenção é pouca. Mas você não precisa exagerar, viu? Não, por falar em polegada, olha, eu estava conversando com um colega meu da fábrica e ele me disse que a polegada é uma unidade de medida que está em desuso. É verdade isso? É sim, Caio. Apesar de se chegar ao metro como unidade de medida, ainda são usadas outras unidades. Na metal mecânica, o mais comum é usar o milímetro e a polegada. O sistema inglês ele é ainda muito usado na Inglaterra, nos Estados Unidos e também no Brasil por causa do grande número de empresas que vieram para cá. Mas a gente pode dizer que a polegada é uma unidade em desuso. Então é por isso que a gente tem que saber converter do sistema inglês para o sistema métrico e vice-versa. Isso mesmo, Caio. Mas antes da gente falar em conversão, vamos conhecer melhor o sistema inglês. O sistema inglês, que predomina na Inglaterra e nos Estados Unidos, tem como padrão a jarda. Jarda vem da palavra inglesa yard, que quer dizer vara. É que os alfaiates ingleses usavam a vara nas medições. Criou-se assim um padrão que no século XII foi oficializado pelo rei Henrique I. A jarda foi definida como sendo a distância entre a ponta do nariz do rei e o seu polegar de braço esticado. Quer ver como? Senhor, por favor, o senhor saberia dizer quantos centímetros tem uma jarda? Não. O senhor me ajudaria a medir? Ajuda. Segura essa barra, por favor. Estica aquele braço, estica o polegar para cima e olha para frente. Olha para frente. 79 centímetros. Agora segura esse aqui. Obrigado. Naquela época, para tentar padronizar a jarda, foram construídas e distribuídas barras metálicas como essa daqui. Só que isso não foi o suficiente para evitar que o padrão sofresse modificações. Somente em 1959 é que a jarda foi padronizada em função do metro, valendo 91,44 centímetros. As relações existentes entre a jarda, o pé e a polegada também foram instituídas através de leis. Na época, os reis da Inglaterra determinaram que um pé é igual a 12 polegadas, uma jarda é igual a 3 pés e uma milha terrestre é igual a 1.760 jardas. Vamos ver agora como fazer a leitura da medida em polegada. 1/4 de polegada, 1/8 de polegada, 1/16 de polegada, 1/32 de polegada, 1/64 de polegada e 1/128 de polegada. Isso mesmo, Caio. O cuidado com o material é uma das coisas mais importantes da metrologia. Isso aqui eu aprendi lá na fábrica. O controle da qualidade depende da gente mesmo, né, Sofia? Tem mais uma coisa que eu quero que você veja no sistema inglês. A fração decimal. Fração decimal essa eu quero ver mesmo, hein? É que a divisão da polegada em submúltiplos de meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8, etc., ela dificulta os cálculos na indústria, porque ela é imprecisa e complicada. Por isso se criou a divisão decimal da polegada. Sei. Na indústria mecânica, a polegada ela subdivide-se em milésimo e décimo de milésimo. Olha aqui, 1,003 polegadas. Dizemos 1 polegada e 3 milésimos. Ou então, 1
ponto 1.247 polegadas. Dizemos 1 polegada e 1.247 décimos de milésimos. Ponto 725 polegadas. Caio, como é que a gente fala? Deixa eu ver. 725 milésimos de polegada. Isso mesmo, Caio. Agora, nas medições em que se requer mais exatidão, nós usamos a divisão de milionésimo de polegada, a popular micropolegada, em inglês, micro-inch, que a gente representa dessa maneira aqui. Ah, agora entendi, Sofia. E uma coisa importante para a gente ter em mente é que os valores da polegada decimal, eles usam o ponto no lugar da vírgula. 1 milésimo de polegada, 1 micro-inch e 28 milésimos de polegada. Ô, Silva, ainda bem que eu te encontrei. Eu tô com um probleminha que eu não consigo resolver. Primeiro a gente vê o tamanho da encrenca, depois a gente tenta resolver, tá, tio? Bom, o probleminha é o seguinte, ó. A produção recebeu os desenhos das peças que aquela empresa americana encomendou. Sabe qual que é? Ah, sei sim, um belo pedido, por sinal. Exatamente. O problema é o seguinte. A unidade de medida dos desenhos é a polegada. Eu sei que a gente tem que fazer um monte de conversões, um monte de contas. Eu não tô conseguindo me lembrar. Essas contas que você tá falando aí são as famosas conversões. A gente usa a conversão quando precisa mudar a unidade de medida. Ah, já sei. A gente tem que mudar a unidade de medida, porque a unidade de medida dos nossos aparelhos é outra, não é isso? É isso aí. Vamos dar uma boa olhada nesse desenho e ver o que a gente tem que converter aqui. Ah, muito bem. Nós temos que converter polegada fracionária em milímetros. Nós temos aqui 2 polegadas e 3/8. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, para converter polegada fracionária em milímetros, eu tenho que multiplicar o seu valor por 25,4. Então, 2 polegadas vezes 25,4 é igual a 50 milímetros e 8 décimos. Agora outro exemplo. Para 3/8 de polegada, teremos 3 vezes 25,4 dividido por 8. Fazendo a conta, temos 76,2 dividido por 8, o que dá 9 milímetros e 525 milésimos. Quando a polegada fracionária aparecer na forma de uma fração mista, a conversão para milímetros é feita da seguinte forma. Primeiro, multiplicamos 8 vezes 3 e somamos 5. O resultado é 29 sobre 8. Aí então, multiplicamos por 25,4, obtendo como resultado 736,6 sobre 8. O resultado é 92 milímetros e 75 milésimos. Bom, agora eu tenho uma outra situação. Eu preciso converter de milímetros para polegada fracionária. A primeira coisa a fazer é pegar o valor expresso em milímetros e dividir por 25,4. O resultado deve ser escrito como o numerador de uma fração que tem como denominador 128. Bom, falando assim até parece complicado, mas veja como é simples. Se eu tenho 12,7 milímetros, então 12,7 dividido por 25,4 vezes 128 sobre 128. Isso dá 0,5 vezes 128 sobre 128, o que dá 64 128avos de polegada. Aí, a gente começa a simplificar. 32 64avos de polegada até chegar em meia polegada. Se eu tenho 19,8 milímetros, então 19,8 dividido por 25,4, multiplicado pela fração 128 sobre 128, dá 99,77 centésimos. Observe que o numerador não é um número inteiro, por isso devemos arredondá-lo para o número mais próximo. Temos então aproximadamente 128 avos de polegada, que simplificamos até chegar a
25/32 avos de polegada. Para converter milímetro em polegada fracionária, tem uma regra prática que facilita a operação. Tá, e que regra é essa? Basta você multiplicar o valor em milímetros por 5,04, usando como denominador o 128. Vamos pegar o 12,7 milímetros de novo. Então, 12 milímetros e 7 décimos multiplicados por 5,04 sobre 128 é igual a 64,008 sobre 128. Arredondando, temos 128 avos de polegada. Aí, simplificamos até chegar em meia polegada. Tá ok, mas de onde apareceu esse 5,04? Eu vou te explicar. O valor 5,04 foi encontrado pela relação 128 dividido por 25,4, que é igual a 5,039. Arredondando, temos 5,04. Ô Silva, se eu tiver que converter polegada milesimal em polegada fracionária, como é que eu faço? Por exemplo, 125 milésimos de polegada. Peraí, Tito, deixa eu ver se eu me lembro. Escolhendo a fração 128 sobre 128 da polegada, a gente multiplica a medida em polegada milesimal. Assim, 125 milésimos de polegada vezes 128 é igual a 16 sobre 128. Então, 16 128 avos de polegada, a gente vai simplificando até chegar a 1/8 de polegada. Puxa, Tito, a memória até que tá boa. Eu pensei que ela fosse ratear. Que isso, Silvio, eu nunca vi a sua memória falhar. Não, mas falha sim. Bom, além daquelas conversões que a gente já viu, tem mais algumas e a gente precisa ficar por dentro. Para converter polegada fracionária em polegada milesimal, é só dividir o numerador da fração pelo denominador. Assim, 3/8 de polegada são 375 milésimos de polegada. Para converter a polegada milesimal em milímetro, é só multiplicar 375 milésimos de polegada por 25,4. E teremos então 9 milímetros e 525 milésimos. E para converter milímetro em polegada milesimal, basta dividir o valor em milímetro. Por exemplo, 5,08 milímetros por 25,4. Fazendo a conta, temos 200 milésimos de polegada. Agora você vai ver que através da representação gráfica, a gente consegue entender melhor a equivalência entre os diversos sistemas de medida que vimos até agora. Dá só uma olhada. Este primeiro gráfico mostra o sistema inglês de polegada fracionária. Aqui a gente pode ver que o valor do meio é meia polegada. Logo abaixo, o sistema inglês de polegada milesimal. E o valor agora é 500 milésimos de polegada. E, finalmente, o sistema métrico, com 12 milímetros e 7 décimos para o valor central. Bom, pessoal, por hoje eu acho que a gente já viu bastante coisa. Tá mais do que na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu de perto o sistema inglês e aprendeu a fazer a sua leitura. Viu por que a conversão é necessária e aprendeu a fazer várias conversões. E, finalmente, viu que com a representação gráfica fica mais fácil visualizar a equivalência entre os sistemas de medidas. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Por isso eu recomendo que você faça uma boa revisão no seu livro de estudos e faça todos os exercícios. Porque na próxima teleaula tem mais. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.